Olá, como vai? No estudo de hoje você aprenderá como cuidar de ferimentos e cortes profundos em um animal. Além disso, você conhecerá os sintomas, as complicações e os procedimentos a serem feitos em animais picados por cobras. E por fim estudará as causas e efeitos do choque elétrico e queimaduras nos cães. O que você faria se seu animal de estimação tivesse um ferimento e precisasse de cuidados especiais? Para saber a resposta, basta ficar atento no estudo de hoje, que já vamos explicar. Os cortes devem ser suturados em até 6 horas após a lesão. Se demorar muito, pode ocorrer infecção local. É importante usar repelente veterinário ao redor da ferida 2 vezes ao dia, se tiver insetos pousando sobre o ferimento. Os cortes não suturados e ferimentos onde os pontos se romperam irão cicatrizar lentamente. Nesse caso, a cicatriz será maior e há risco de infecção no local. Por isso, os curativos devem ser diários. Os animais lambem os ferimentos, pois sua saliva possui propriedades cicatrizantes. E então, o que se deve fazer em caso de ferimentos e cortes profundos? Acompanhe conosco e preste atenção nas nossas dicas. Se houver hemorragia, estanque-a pressionando o local com compressas de gaze ou pano limpo. Certifique-se que nenhum vaso sanguíneo foi atingido. Após controlar o sangue, corte os pelos em volta do ferimento, limpe bem o local com soro fisiológico, aplique antisséptico nas bordas e dentro do corte ou ferida, seque o ferimento com gaze e aplique pomada antibiótica. Por fim, cubra a lesão com gaze e prenda com fita crepe. Os cães geralmente são picados pelas cobras na região do focinho, peito e pescoço. Isso acontece porque eles se aproximam para cheirar a cobra ou até mesmo caçá-la. É importante saber que tipo de cobra picou o animal. E para isso, precisamos conhecer os sintomas provocados pela picada das serpentes mais comuns em nosso país, como jararacas, cascavéis, corais e surucucus. As jararacas vivem em ambientes diferentes nas regiões do Brasil e chegam a medir 2 metros de comprimento. Os sintomas do envenenamento provocam dor, inchaço, manchas arroxeadas na pele ou dentro da boca e sangramento. E as complicações são gangrena, deslocamentos da pele, bolhas ou abscesso no local da picada e insuficiência renal aguda. Já a cascavel é a segunda espécie que mais provoca acidentes. O seu veneno atinge o sistema neurológico, causa alterações na visão do animal, dor muscular e urina avermelhada que fica mais escura com o passar do tempo. Além disso, surgem complicações como insuficiência renal. No caso da surucucu, o seu veneno provoca inchaço no local da picada, diarreia, vômito e sangramento. Fique sabendo que o veneno mais potente e que pode matar em segundos é o da cobra coral. O animal que é picado por ela fica com os sinais neurológicos afetados e apresenta dificuldade para abrir os olhos, falta de ar, dificuldade de engolir e insuficiência respiratória aguda. Em sua opinião, como é possível saber se o animal foi picado? Para ajudar a responder essa pergunta, convidamos um especialista da área que irá dar algumas dicas sobre isso. Como é possível saber se o animal foi picado? Então, o animal, quando ele é picado por algum bicho, algum inseto, geralmente ele dá alguns sintomas. O sintoma mais comum é o prurido, que é a coceira do local. Mas quando tem alguns animais que são picados por animais peçonhentos, então animais que podem envenenar, geralmente o local fica muito mais vermelho, então ele fica eritematoso, às vezes aumenta de volume esse local, fica edemaciado, o animal tem dor, pode ter febre e até ter uma prostração, o animal ficar muito quieto por muita dor. Além disso, vale dizer que a picada é bem dolorosa. O local apresenta marcas de dentes, embora os pelos atrapalhem a visualização. A região atingida pode inchar e a pele ficar arroxeada. Os pelos podem começar a descolar. Alguns animais entram em estado de choque se uma grande dose de veneno for injetada. A quantidade de veneno que uma cobra injeta na vítima depende de alguns fatores, como seu tamanho, sua idade ou se ela se alimentou recentemente ou não. Por isso, os sintomas podem ser leves ou graves.
Vale lembrar que os sinais também são diferentes dependendo do tipo de serpente. Como, por exemplo, as picadas de jararacas provocam inchaço. Já outras espécies são comuns sintomas neurológicos, como falta de coordenação e cegueira. Para os animais que vivem em local que frequentemente aparecem cobras, é recomendável manter na geladeira o soro específico para uso veterinário, que é diferente do soro humano. Esse soro deve ser aplicado em até 6 horas após a picada. Se os sintomas forem leves, a aplicação é subcutânea, mas se forem graves, deve ser feita na veia. É importante tomar alguns cuidados com o animal que sofreu a picada de cobra, como não fazer torniquete para que as toxinas não se concentrem no local da picada e cause gangrena e perda do membro, não colocar remédios caseiros sobre a picada, porque isso pode irritar ainda mais o ferimento e causar infecção. Além disso, não se pode cortar o local da picada em alguns casos, isso provoca hemorragia. E por último, é preciso evitar as cobras, mantendo sempre limpos os terrenos, quintais e plantações. E você, quer saber mais sobre o que deve ser feito quando um animal é picado por cobra? Ouça o que o nosso especialista da área tem a dizer. O que deve ser feito quando um animal é picado por cobra? Quando existe a possibilidade do animal ser picado por cobra, ter sido picado por cobra, o mais interessante, o mais rápido possível deveria ser feito a injeção do soro antiofídico. Porém, isso nem sempre está disponível rapidamente. Aqui, por exemplo, em São Paulo, na capital, é mais difícil, mas muitas clínicas de interior, até mesmo do próprio interior do Brasil, às vezes contém o soro antiofídico na própria clínica. Então, o ideal é procurar uma situação de emergência, um atendimento veterinário emergencial para estar se fazendo os primeiros socorros, nem que seja os primeiros socorros que nós chamamos de básicos, que é colocar esse animal em soro, fazer analgesia, para depois procurar a medicação correta para tal cobra que foi picada, se souber qual foi a cobra que picou. Como você percebeu, independentemente do tipo de cobra que picou o cão ou gato, o atendimento de emergência é o mesmo. É preciso manter o animal calmo e não deixar que ele se movimente muito. Se o animal permitir, coloque um saco plástico com gelo sobre o local da picada para conter o inchaço. Caso ele entre em choque, mantenha-o aquecido. Se conseguir achar o local da picada, limpe com água oxigenada e aplique pomada antibiótica. Transporte o animal com uma maca feita de toalha ou lençol e não deixe de levá-lo ao veterinário para que ele receba o soro específico. Aliás, é o único método eficaz para combater o envenenamento. Alguns animais são atingidos pela descarga elétrica quando roem os fios elétricos. Geralmente, isso acontece com os filhotes. Dependendo da intensidade da corrente e do tempo em que o animal permaneceu ligado a ela, as consequências vão desde um simples susto a uma parada cardiorrespiratória. Quando um animal apresenta queimaduras graves na boca, ele se recusa a comer ou beber. Sendo assim, deve receber diariamente soro por via endovenosa para não correr o risco de desidratação. Saiba que o animal que sofreu um choque elétrico deve ser observado por 2 ou 3 horas. Quanto à dificuldade respiratória, em alguns casos, ocorre edema pulmonar após o choque e a vítima deve ser levada ao veterinário. No caso de choque elétrico, alguns procedimentos devem ser adotados, como verificar se a boca e a língua apresentam sinais de queimaduras. Se a região externa tiver sido atingida, passe pomada antibiótica nas queimaduras. Ofereça alimentos líquidos e frios para ele. Se o animal levou choque e ainda está conectado ao fio elétrico, não toque nele, mas desconecte a tomada ou desative a rede elétrica. É importante observar se o animal está consciente ou não. Se ele não estiver respirando, faça a respiração artificial. E se o coração estiver parado, inicie a massagem cardíaca. Porém, no caso de parada cardiorrespiratória, faça massagem cardíaca e respiração artificial simultaneamente. Já as queimaduras são classificadas de acordo com a gravidade da lesão e são causadas por agentes térmicos, químicos ou elétricos. As queimaduras de primeiro grau provocam lesão superficial que cicatriza após 10 dias. As de segundo grau causam perda dos pelos, formação de bolhas e a pele cicatriza em 15 dias.
Já as de terceiro grau provocam lesão grave, deixando a espessura da pele muito prejudicada. E é um processo muito doloroso e de cicatrização lenta. E você, conhece algum caso comum de queimaduras em animais? Enquanto você pensa, veja o que as pessoas na rua disseram. Você conhece algum caso comum de queimaduras em animais? Não conheço. Cara, eu nunca ouvi falar, mas já vi na internet, assim, vídeos, mas muito pouco. Os animais podem ter queimaduras leves na boca e nos lábios, quando ingerem alimentos muito quentes, em acidentes que derramam água quente sobre eles, quando lambem ou ingerem substâncias cáusticas presentes em produtos de limpeza, podem queimar também o esôfago, além de choques elétricos e queimaduras do sol. Mas talvez você esteja se perguntando sobre o que fazer em casos de queimaduras, não é mesmo? Não se preocupe que vamos falar sobre os procedimentos adequados nessa situação. Em primeiro lugar, você precisa saber que as queimaduras de primeiro e segundo grau devem ser tratadas com pomada antibiótica. Lave o local com soro fisiológico, frio ou água mineral por alguns minutos e aplique uma boa camada de pomada antibiótica. Não faça curativo fechado. Se for preciso, aplique uma compressa de gases sobre a pomada para proteger a lesão. E mais, use colar de contenção para que o animal não lamba e remova a pomada da pele. Se a queimadura for de terceiro grau, todo o procedimento deve ser feito com o animal sedado. Animais com queimaduras extensas podem entrar em estado de choque e, se mais de 50% do corpo for atingido, há risco de morte. E agora, vamos fazer uma revisão. Aqui você estudou que os cortes devem ser suturados em até 6 horas após a lesão. Estudou também que a quantidade de veneno de uma cobra depende de fatores como seu tamanho, idade e se ela se alimentou recentemente ou não. Você aprendeu que o soro de uso veterinário deve ser aplicado em até 6 horas após a picada. Viu também que as consequências de um choque elétrico vão desde um simples susto até uma parada cardiorrespiratória. E por fim, você aprendeu que as queimaduras são causadas por agentes térmicos, químicos ou elétricos. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.